entender melhor ainda mais esse ponto aqui. E irá, só que isso vai causar sua destruição. E aí isso aqui vai vir com a segunda vinda de Cristo. Vai vir para derrotá-lo. Os que habitam na terra, aí está entre parênteses aqui na Bíblia, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Mais uma vez ele repete o que repetiu lá no 13, em cima da mesma profecia. Tá? Se admirarão, eles ficarão admirados, vendo a besta que era e já não é, mas que virá, o poder político e religioso voltando. Todos vão adorá-la, vão apoiá-la. Isso já acontece hoje, mas vai ser mais forte ainda. O próprio povo que estará junto com a besta vai nos perseguir. Tá? Mais ou menos assim. Aqui é interessante, vamos continuar no versículo 9 do capítulo 17. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento de história, de matemática e tal. Tem que buscar o conhecimento se não tiver. Tá? As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Olha essa revelação como ela é tremenda. Aqui Deus está dando o CNPJ, a identificação da localização onde essa mulher está assentada, onde esse QG, esse quartel-general, ele está assentado. Se confirmou mais uma vez na cidade do Vaticano. É interessante a gente notar que Roma ela é conhecida há muito tempo já como a cidade das 7 colinas. Roma é conhecida há muito tempo dessa forma, porque ela realmente está assentada sobre 7 montes. A sua fundação são sobre 7 montes. Tá? E tem inclusive um título lá escrito que La Città dei Sette Colli, La Città dei Sette Colli, não sei falar bem italiano, mas é a cidade das 7 colinas. Eles admitem, se você pesquisar na internet, você digita Cidade das 7 Colinas, vai ver o que vai aparecer lá. Vai aparecer tudo sobre Roma, sobre cartões turísticos para você conhecer Roma. Eles blasfemam, dizendo que Roma é a cidade eterna. Na verdade, a cidade eterna é Jerusalém. Deus fala que é Jerusalém na palavra. Não é o Vaticano, não é Roma, não, gente. Tá, é tudo comprovado na palavra. São várias blasfêmias. Eles dizem que é a cidade de Deus, que é a cidade eterna, é a cidade do povo de Deus. O povo de Deus são os santos. Tá? A cidade eterna é Jerusalém, não é os romanos. Tá? Não é Roma. Tá? Já é uma grande revelação. Então, essa mulher está sentada sobre 7 colinas. Fantástica a revelação do Deus pra gente, de Deus pra gente, né? Agora que começa a ser revelada a identidade do filho da perdição. Nós vamos entrar agora no versículo 10 do capítulo 17. As 7 cabeças também representam 7 reis. Lembre-se que não é mais simbologia, hein, irmã? Acabou a simbologia. Então é literal, são reis literais. Nós temos que procurar reis mesmo, monárquicos. Reis que reinam sobre regimes monárquicos, para tentar decifrar quem é ela. Tá? E são 7 reis. Bom, a cidade Estado do Vaticano, quando foi fundado, em 1929, tá? Interessante a gente perceber que quando foi criada a cidade do Vaticano, eles adotaram para si um regime monárquico eletivo. Não é monárquico hereditário como tem, por exemplo, na Inglaterra, que morre o patriarca, passa o trono para o filho e assim vai, né? Lá é eletivo, quando morre o rei, é eleito através de votação um outro rei. Monarquia eletiva. Então, se é uma monarquia, qual é o título da pessoa que vai assumir? Rei. Você veja que até nesse ponto está se cumprindo. Então, quando surgissem, a mulher aparecesse, haveriam 7 reis. Vamos continuar então a profecia. 5 já caíram e 1 existe. Vou parar aqui para a gente analisar isso aqui. Bom, a fundação do Vaticano foi em 1929. Tá certo? Quando o Vaticano se formou, foi feito um acordo entre o Papa Pio XI, na época, e Mussolini. Mussolini, para quem não sabe, foi um grande aliado de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Olha só o tipo de alianças que eles fazem, né? Então, se a igreja conseguindo colocar Mussolini no poder, em seguida foi feito um acordo que ele doaria os 40 hectares de terra do Vaticano, que hoje está situada a cidade do Vaticano, para a Igreja Católica, para que eles fizessem com aquilo ali o que desejassem. Então, o que aconteceu?
conseguiram, realmente colocaram o Mussolini no poder, tanto que depois ele se aliou ao Hitler na Segunda Guerra Mundial no eixo. Foi Itália, Alemanha e Japão, né, que se aliaram. E eles fundaram ali a cidade do Vaticano, certo? Pelos 40 hectares de terra. Então se cumpriu a profecia. E o Papa Pio XI, na época, foi o primeiro rei eleito para ser o rei da cidade do Vaticano. Então nós temos, eu vou fazer aqui com os dedos, desde 1929 nós temos Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI e João Paulo I. Inclusive esse aí teve uma morte bem estranha, né? Parece que foi até assassinado. Tá? Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI e João Paulo I. 5 já caíram. Então esses 5 não têm muita importância na profecia. Nós podemos deixar eles meio de lado. Já caíram, não existem mais. E um existe. Versículo 10 do capítulo 17. E um existe. Olha só, João viu o um existe. Ele foi levado ao futuro em visão por Deus e viu esse um existe. E quem é esse um existe? O sexto rei, depois de João Paulo I, foi João Paulo II. Em 1978 ele assumiu. Esse foi o sexto rei, um existe. Ele viu esse na visão. Então esse tem uma coisa interessante em cima dele. Outro ainda não é chegado. Quando ele estava tendo a visão do um existe, esse outro ainda não havia vindo. Só que Deus revela aqui que quando ele vier, convém que dure pouco tempo. O papado de João Paulo II, que foi o sexto, foi um existe da profecia, durou, do começo ao final, 28 anos. Foi de 78 até 2005, né? Mais ou menos, foi o tempo que durou o papado. Foi um papado longo, foi o terceiro mais longo papado da história dos papas da Igreja Católica. Tá? Então, esse vai durar pouco tempo. Ele já está, o que? Há 7 anos agora, 5 anos, nós estamos em 2010. Ele já está há 5 anos, já está há bastante tempo. A profecia fala que vai durar pouco. Tá? E quem é esse que está há pouco tempo lá? É o Bento XVI, é o que assumiu após a João Paulo II. Então os 7 reis já se cumpriram. Os 7 reis já estão aí, todos eles cumpridos, desde a fundação da cidade do Vaticano, que é a mulher montada sobre a besta. É a cidade montada sobre o poder político e religioso. Tá? E os 7 reis já estão aí, nós estamos no 7º já. Nós estamos vendo os sinais de Jesus se cumprindo, todos os sinais, os terremotos, a apostasia dentro das igrejas. Tá? E agora está faltando só o iníquo vir se revelar. E pela profecia ele está nos dando a identidade. Eu vou continuar, nós vamos entender. Vamos lá. Convém que dure pouco tempo. A besta que era e já não é. Ué, nós não vimos que a besta é o poder político e religioso que era perseguidor e não é perseguidor? Tá, vamos continuar então para ler aqui. Ela é o 8º rei. Olha só. A besta que era e não é, ela é também o 8º. Quer dizer, o poder político e religioso que matava, ela é também o 8º. A besta que era e não é. Vamos identificar a besta para ficar melhor o entendimento. Nós temos que voltar lá para o capítulo 13. Aquelas partes que eu não expliquei antes. Nós vamos entender agora. Tá? Então, no versículo 3, capítulo 13. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. O que é cabeça em profecia? Aqui nós não voltamos a usar a simbologia, tá? Cabeça é rei. Então, um dos reis teria uma ferida mortal. E a ferida mortal, mas a sua chaga mortal foi curada. Então, ele sobreviveu à ferida. Tá? E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, esse é a besta, é a que teve a ferida. E agora eu pergunto, qual foi o único papa dessa dinastia de papas de 7 que nós estamos tendo aí? O João Paulo II, em 81. Ali Águica atirou nele, não conseguiu o matar, mas ele quase morreu. E o interessante é que foi diante de todas as pessoas que estavam ali na Praça de São Pedro. Tá? Foi algo público. Todos viram esse ataque. Então foi um troço mundialmente aclamado. Todos sentiram, se lamentaram com ele. A besta que era e já não é. Então, se a besta é o 6º rei, nós estamos não perdeu o fio da meada, né? A besta é o 6º rei. Ela era e já não é. O que ela era e já não é? Ela era viva e não está mais viva. Ela morreu. Ela faleceu. Ela está enterrada. Tá?
ela é o oitavo de novo. A besta que era e não é, ela é o oitavo de novo. Vai voltar ao oitavo. Como a besta. Tá? Tem mais uma ênfase em cima da profecia. Pertence ao 7. A besta volta do 7. Ela é do 7, ela pertence ao 7. Ela é do 7. E vai a sua destruição. Quer dizer, nós vamos ter um retorno do sexto rei. Um retorno. Tem gente que acha complicação, mas é tão clara a profecia. Poxa, a besta é a cabeça golpeada de morte. O único foi o sexto, João Paulo II. Certo? Se ele é a besta, e a besta que era viva e já não é, ela é o oitavo, é porque ele vai voltar do mundo dos mortos, de alguma forma. Né? Algum prodígio satânico. Vamos ver depois o que vai acontecer. E agora, em relação ao número, que é tanto falado aí, que várias pessoas, denominações até falam, que é o número dado a essa besta. Explica um pouco sobre esse número. É interessante a gente falar sobre isso. Né? É obrigado que todo o cerco se feche para que seja, né? Então nós vamos fazer um exercício em cima disso aí para ver se realmente a igreja de Roma ela se enquadra naquele número que Deus nos revelou no capítulo 3 do Apocalipse ali. Primeiro eu vou fazer a leitura para a gente depois fazer o exercício. Tá? Vamos lá para ver o que vai acontecer. Até antes de fazer isso eu vou ler uma parte aqui para ver que é interessante, tá? Um pouquinho acima do que da passagem sobre o número. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Engraçado que essa imagem da besta, muita gente acha que pode ser uma própria estátua, uma imagem de escultura, que vai ter poderes para falar. Mas existe um pouco, isso aí tem um pouco de misticismo em cima, né? Uma coisa meio mística, né? Se a gente for analisar pelo que a gente já estudou na profecia no capítulo 17, a gente viu que a besta é o sexto rei. É o que teve a chaga mortal que foi curada e toda a terra se maravilhou o seguindo durante todo o seu reinado. Então, se ele é o sexto rei e o oitavo, a besta que era e já não é, ela é também o oitavo, aqui nós podemos entender que nós teremos no oitavo uma imagem, porque senão Deus se contradizeria na sua palavra. Ele diz que a pessoa morre, e aí o homem quando morre é dado a morrer uma vez para depois que vem o juízo. Vem o juízo sobre ele, né? Vai ter o juízo final. Então aí haveria uma contradição, porque o primogênito dos mortos nós sabemos que é Jesus. É o único que teve direito de morrer e ressuscitar, porque morreu sem pecado, nos salvou. E como ele morreu, a alma dele vai estar lá onde tem que estar, no inferno, no céu. Não sou eu que vou julgar isso, quem julga é o Senhor, né? Então ele não pode voltar de maneira nenhuma. Então o que nós vamos ter é uma imagem da besta, é uma cópia, é uma imitação, ao meu ponto de vista. Tá? É uma cópia, é uma imitação, vai parecer ser ele, mas não é ele. Lá dentro é um lobo, né, vestido com um manto de cordeiro. Você vai olhar para fora, nossa, é o nosso rei, aquele rei que viveu antes, que fez tudo aquilo, voltou para nos salvar. Todo mundo vai dizer isso. Mas na verdade lá dentro é um lobo escondido. Está entendendo mais ou menos? Então é a imagem, ele vai usar a imagem, vai copiar a imagem e vai imitá-lo. Esse é o entendimento que eu particularmente tenho dessa passagem. Né? É simples, não tem muita complicação. Né? Tá. Existe um grande problema, né, que a gente falou do número. O número tem que fechar. Que número é esse? Vamos ler aqui agora então. Agora eu vou chegar nessa parte. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Quer dizer que as pessoas vão ter o número do nome dele na mão, da besta. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule. Deus manda calcular. Deus está mandando calcular. O número da besta, pois é um número de um homem. Ele é um número da besta e também é um número de um homem. Engraçado que lá no 17 ele falou que a besta também é o homem do oitavo. É o que vai vir no oitavo. Então a besta é o poder político e religioso e é o homem. Aqui está se repetindo novamente isso. É o número da besta e é o número do homem. Seu número é 666.
Vamos analisar essa parte aqui então, para que nós entendamos.